Uma história inspiradora de um policial militar que hoje advoga e que com certeza vai gerar muitos insights para você. Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer informação, notícias e, claro, histórias inspiradoras de pessoas da nossa região. Obrigado a você que está na nossa audiência e a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Esse programa acontece por conta de ASV Contabilidade, a contabilidade do Empreender SC, que nos ajuda aqui e com certeza pode lhe auxiliar também nas questões contábeis. Gama Inox, utensílios para gastronomia, a loja do Cris e do Fernando ali, o Fronza, que é um grande parceiro, tudo que você precisa para o seu restaurante, para a sua cozinha, com certeza você encontra na Gama Inox. Cemitério Crematório São José, Blumenau, região sempre bem atendida pelo Cemitério Crematório São José, e PHNX Consultoria Imobiliária, a imobiliária que atende Blumenau, região, e todo o litoral de Santa Catarina para você, investidor que é aqui da região. E hoje a gente está com o Valdeci da Silva. O Valdeci, que o diretor que está ali atrás da câmera é fã. Fala, Valdeci, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar conhecendo o Empreenda, né? A gente vê que é algo que dará muitos frutos, já está dando e eu tenho certeza que dará muitos frutos ainda. É uma honra estar participando com vocês aqui desse programa, né? Legal, cara. Obrigado por ter vindo e eu brinco, claro, mas foi o Anderson que fez a ponte te convidando. E ele sempre falou, vamos trazer o Valdeci porque é uma história de inspiração, uma história de superação. E eu acho que vamos começar por aí, né, Valdeci? Hoje tu é advogado, trabalha na área do direito. Sim, eu sou formado. Formado em direito, exatamente. Formado em direito desde 2008. Desde 2008. Mas conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Fosse policial militar há muitos anos, né? Eu cheguei aqui nessa cidade com 17 anos para fazer faculdade na FURB. De onde? Vim de Lages, engenharia florestal, né? Fiz 1 ano e meio, mas eu não gostava de números. Engenharia. E aí, na época, surgiu o concurso da polícia. Eu não pensava em ser policial. Com 19 anos, eu fiz o concurso, passei e ingressei na carreira militar. E acabei gostando, sempre gostei. Mas eu sempre gostei mais daquilo que trazia mais adrenalina. E eu sempre quis ser de operações especiais. Então, 3 anos eu trabalhei hoje é conhecida como pelotão de motos, que é a Rocan. Na época não tinha esse pelotão, era um patrulhamento normal de moto. E 3 anos depois eu fiz o curso para táticas policiais e eu acabei entrando no pelotão de táticas. O tática era o GRT, né? Era o GRT. O GRT. Eu sou pioneiro do GRT. Com aquele uniforme cinza e tal. Isso, o pessoal chamava dos dálmatas. Mas eu lembro que quando a gente ia pro sub, né, diretor? O GRT parava lá na frente, o diretor dessa fase também. Muitas vezes. Mas como é que foi essa carreira militar, assim, o Valdeci? Eu sempre fui apaixonado. Meu sonho... Sempre focou na carreira militar, nunca tivesse outra fonte de renda? Eu queria estar, na verdade, o meu sonho era fazer engenharia. Porque minha mãe falou, você precisa ser engenheiro. Só que quando eu cheguei na engenharia, eu vi que não era o que eu gostava. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa que, na minha infância, na minha região, a gente tinha muito questão de gangues. Então eu tinha um negócio de briga e tal, e um pouco, poxa, de ser policial é algo que tá meio parecido, né? E o lagiano tem fama, né? O lagiano é brabo. E eu fiquei apaixonado quando eu entrei na Polícia Militar, e eu procurei fazer várias especializações. Hoje, eu acho que ainda um dos únicos explosivistas aqui da região. O que é explosivista? Eu sou formado pelo GAT de Curitiba, Comando de Operações Especiais. Fiz curso também em Brasília, na Polícia Federal. Mas explosivista tem a ver com remoção de artefato explosivo. Aquele cara do filme que corta o Homem-Bomba. Amarelo. O Homem-Bomba. E qual dos 3 mil cortos? Aí a gente vê sobre isso. Existem casos extremos hoje para acontecer isso, né, João? Que hoje se utiliza um robô, né? Para minimizar esse risco. Olha só. Mas quando eu fui fazer o curso em Curitiba, o centro israelita lá é muito atacado com relação de pacotes surpresa e tal. Então, qualquer coisa, eles chamam o grupo de antibomba de lá. Era onde eu estava fazendo o curso, eu atendi algumas ocorrências lá. Mas hoje eles utilizam assim um outro artefato para desativar aquele possível artefato. Para não ter contato nenhum, né? Até nesse sentido, cara, dentro do teu trabalho da segurança pública, tu com certeza lidou com vários casos envolvendo o comércio, envolvendo o segmento empresarial, assalto. Eu lembro de um que todo mundo lembra. Qual? Eu prendi o papagaio. O papagaio? Fui eu que prendi. Histórico, né? De moto, trabalhava na moto e eu
me deparei com eles lá perto da FURB. Houve uma troca de tiro e eles se entregaram, porque na ocasião ele já tinha saído baliado do banco. Nessa ocasião E morreu... foi notícia... Nossa, nacional. Morreu uma pessoa dentro do banco, uma pessoa foi baleada no pé, e existe uma peculiaridade desse caso que eu falo assim, não, é muita coincidência para uma ocorrência policial. O rapaz que trabalhava no carro de segurança, o nome dele era Valdeci. A mulher que tomou um tiro no pé era Valdeci. Para, cara. E eu que prendi era Valdeci. 3 Valdeci na ocorrência. Quer prender o papagaio, é 3 Valdeci envolvidos. Eu participei de várias situações. Mas assim, diz assim, uma dica para um lojista, para o comerciante, relacionado à segurança pública, assim, o que tu recomenda para quem está lá no dia a dia na preocupação? A gente sabe que na hora do aperto, a prevenção às vezes talvez não resolve, mas pode ajudar, né? Não, hoje ao meu ver, assim, já desde sempre, a gente sempre recomenda você não reagir. Uhum. Existe a possibilidade de você se dar bem numa reação, mas existe a possibilidade de aquilo virar contra você ou talvez contra alguém que está no teu estabelecimento. Então, entrega. Geralmente as pessoas têm seguro, têm câmeras para poder localizar depois, mas existem algumas coisas que a gente pode tomar um cuidado, um certo cuidado. Uhum. Horários que são os horários de abertura e de fechamento, são horários que se deve cuidar. As pessoas que são empresários também devem ter um cuidado sempre quando na sua casa, quando está chegando, se aproximando da sua casa ou saindo da sua residência, procurar visualizar se não tem carro suspeito, se você vê que algo está parado muito perto do teu portão, você dá mais uma volta, você olha quem está perto. Só que a gente entra numa habitualidade de que nunca vai acontecer nada, que você parece estar passeando no parque, né? E é onde acontece. E a visão do policial é sempre essa, né? Onde tu vai, opa, onde é que eu tô, né? Eu não perdi até hoje. Em 2008... Eu estava voltando do Rio de Janeiro, na operação lá no CUBOP, no Complexo do Alemão. Foi quando eu pedi a minha licença para terminar minha faculdade. E nesse período, foi um período que eu tive 6 anos para eu decidir se eu voltaria ou não. Geralmente são 2 anos, prorrogáveis por mais 2, por mais 2. E em 6 anos você decide se tu volta ou não. E aí, como eu estava estagiando no escritório de advocacia... E eu já estava com outra visão de negócio, de vida, e eu optei por sair daí da polícia. Eu me desliguei, pedi a baixa definitivo para ingressar no ramo do direito. No ramo do direito. E essa tua trajetória, tu falou do BOP, Rio de Janeiro e tal, né? Como é que foi essa experiência, cara? Porque em determinado ano tu foi para lá para atuar pela Força Nacional, né? Em 2006 surgiu a Força Nacional de Segurança Pública, por questão de que muitos estados eles não têm uma força suficiente. Então, em algum caso mais extremo, teria que ter uma força reserva para que pudesse atuar. Vamos dizer, por que aconteceu no Rio de Janeiro? A criminalidade aumentou de um certo grau que o estado ele perdeu o controle das coisas. Então, eles criaram essa força e nós fomos para dar uma sustentação aos policiais que já estavam lá. E até hoje a gente sabe, não é novidade para ninguém, né? Existem, na minha época, 980 favelas computadas. Hoje deve ter mais. No Rio de Janeiro só. E tem determinadas localidades, o Complexo do Alemão deles, que a polícia militar ela não entra se não for com uma operação com 200, 300 homens. E aí, nesse sentido, a Força Nacional surgia para suprir essa demanda. Nós fomos chamados para atuar lá. Eu e uma soldado, uma policial feminina daqui, hoje já aposentada, nós fomos os primeiros policiais de Santa Catarina a deslocar para a Força Nacional. E aí nós fomos fazer um treinamento no Rio de Janeiro, no BOP. Ficamos 1 mês treinando subida e descida de favela, numa favela cenográfica, para depois ir realmente para a operação. Só que nós, como Força Nacional, nós ficamos fazendo a contenção, vamos dizer assim, ao redor de todo o complexo. Nós fizemos base e todo mundo que saía, todo mundo que entrava, precisava passar por uma revista, enquanto as forças do local lá, o BOP, entrava e fazia as incursões dentro da favela. E vocês faziam, então, a contenção da... Sim, mas é uma outra realidade. Eles entravam no nosso rádio, eles se comunicavam com a gente, os próprios bandidos. Falavam, o que vocês vieram fazer aqui? Volta para o estado de vocês. Vocês não vão ganhar nada aqui. Vão tomar um tiro, vão voltar morto dentro do caixão. E eles ficavam a noite inteirinha no psicológico dos rádios da polícia.
Caramba, cara. E qual é a maior lição que tu tirou dessa experiência, cara? Valorização da vida. É. Eu venho de uma época onde não existia tanto a FAEMA, o meio ambiente atuando. Eu tenho 47 anos, eu sou de 75, e a gente saía para o mato, da onde eu vim, com uma espingarda de pressão, e a gente, naquela época, a gente caçava. Claro. E lá eu vi que era uma mesma tocada de caça, só que é um ser humano. Tipo, quando você sai para uma operação, você sai como se fosse para caçar alguém. O que está por trás daquilo não é você ir lá e fazer uma apreensão do cidadão. A mentalidade daquele soldado que está lá já está como assim, eu preciso ir lá e coibir a maldade. Para eu coibir aquele mal, eu preciso neutralizar ele. E convenhamos, é eficiente, né? É necessário em alguns casos, né? Tem que defender tua vida também, né? Às vezes eles me perguntam até hoje, tem solução? Tem. Como? Tira todo mundo de lá. Só assim. O relevo não favorece. A amplitude territorial daquilo não favorece. O Complexo do Alemão, só no Complexo do Alemão tem uma população como a de Blumenau. É uma favela, um complexo de 7 favelas que tem 300 mil habitantes. Sim. Então você tem que E o cara tem muito vínculo ali, né? Tem gente que tem raiz ali, que pai, avô, o cara mora ali, não vai sair dali, não adianta. Não sai. Não, é uma comunidade que ninguém vai mexer. Não tem como. E dificilmente o Estado vai conseguir fazer uma inserção de algo lá dentro desse lugar. Até tentaram as UPPs, mas não deu certo. Porque eu tive amigos meus que eles relatavam que eles estavam tirando um trabalho, e aí chegava um menino de 12 anos, para você, estava nós dois trabalhando, tirando um serviço, e o menino te entregava uma cartinha. Pro senhor. Aí tu pegava, abria a carta, aí eles falavam assim, e aí, irmão, tudo bem? A gente sabe que a tua esposa dá aula no colégio tal, que a tua filha está na creche tal, na rua tal, e que tu mora em tal lugar. Então assim, tu faz o teu, não olha para o que está acontecendo aqui desse lado, e está tudo certo. Tu volta para tua casa para ver tua filha, para ver tua esposa. E como é que você vai trabalhar? Cara, o que me assusta, e a gente entrando nesse tema assim, e eu acho que talvez é bem legal a gente explorar isso, é que é um enxuga-gelo do caramba, né, cara? É a polícia fingindo, não vamos dizer que não vamos generalizar, porque tem muito, a polícia aqui em Blumenau, por exemplo, tem as suas eficiências, entrega muito resultado, a gente percebe aí na rua a segurança pública atuando e tal, tem muito policial comprometido que faz um ótimo trabalho. Só que o sistema o sistema é foda, parceiro. Foi por isso que eu saí da polícia. Pelo sistema. Porque em algumas vezes eu estava com pessoas detidas por alguma ilegalidade e eu recebia uma determinada ordem que eu precisava liberar. E aquilo foi me tirando meu brilho de policial, tipo, poxa, como é que eu vou perder? Não, porque ele conhece tal, porque ele conhece não sei, porque ele ajuda aqui dessa forma. E aquilo, eu falei, não, isso não está certo. Se não for pelo certo, eu fui criado dessa forma. Que aí assim, né? Por que eu estou trabalhando aqui então? Tu és um número. É difícil falar. Só que como tu falou, eu tenho um orgulho, eu não falo porque eu sou de Santa Catarina, mas isso é em âmbito nacional. A Polícia de Santa Catarina é considerada, está entre as 2 melhores do Brasil. São Paulo, Santa Catarina? DF, Distrito Federal e Santa Catarina. Feito já estudos com relação a ocorrências, com relação de abuso policial, com relação a policiais que... Corregedoria e tal. Corregedoria é incrível. E isso a gente vê pela questão própria até do pré-requisito que foi inserido agora no 3º grau completo. É um salário bom hoje do policial militar, bem melhor do que de quando eu estava, mas você vê pessoas que estão mais instruídas, pessoas que não vêm com uma mentalidade já distorcida e que acabam cometendo vários erros, né? O que me assusta nesse sistema todo é que, o cara ganha bem, beleza, mas é pra levar tiro, né? É complicado, né, cara? É meio assustador, assim, né? Se tu parar pra analisar
na iniciativa privada, às vezes o cara consegue, né, no ar-condicionado, na segurança do lar e tal. Eu vou te falar que muitos que eu converso, muitos deles hoje, os meninos que estão, eles estão para pagar a faculdade. Então nós vamos daqui a alguns anos, ter uma grande defasagem na questão de policiais, porque é caro para você formar um policial. Talvez não seja por acaso, né? Talvez não seja por acaso. É, como essa situação que aconteceu em Blumenau, assim, fato triste que aconteceu. Aí você vê a mídia e um monte de gente falando, e você que está dentro do sistema e você conhece, você já trabalhou, você sabe como funciona toda aquela enxurrada na mídia de políticos, de pessoas falando, e você vê que aquilo ali é uma mentira, não vai acontecer. Porque faz 20 anos, mais de 20 anos que eu estou nessa cidade, e sempre foi um problema a questão do número de policiais, não só aqui, como no estado todo. Blumenau, historicamente, tem aí um índice bem mais baixo do que no resto do estado, das grandes cidades do estado. Infelizmente, eu comentei, você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não. Vai ficar uma memória triste dos familiares, daqueles que estiveram próximos, mas daqui a 4 meses ninguém mais lembra de nada nos seus familiares. Infelizmente a memória do povo é curta mesmo. A gente espera, claro, que as ações sejam efetivas, mas eu concordo que é difícil, né? Porque é difícil você arrumar um efetivo. Eu estava vendo números de creches e CIs que tem espalhados, passam de 250 na cidade. Imagine para você mobilizar, para ter um segurança. Muitos são empresários que abrem um estabelecimento para ajudar a demanda da prefeitura. Então, se você for colocando alguns critérios, como porta giratória e tal, as pessoas não vão nem investir nesse setor. Sim. Deixa eu te perguntar, como é que foi a tua virada de chave da segurança pública para o ramo do direito? Como é que foi essa guinada empresarial aí? Na verdade, da tua vocação, né? Voltada à parte do atendimento ao público na área do direito. Aí vem um fato bem marcante. A gente consegue ter uma métrica... quando você foi um bom estudante de história. Então você consegue ter uma métrica e a história hoje ela é dividida, não é? No nosso calendário existe uma divisão. Claro. AC e DC. Essa mesma métrica é a métrica da minha vida. Entendi. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, vamos dizer assim, mas eu nunca fui alguém praticante. Então eu sempre criei que existia alguém superior, porque é só a gente olhar para as coisas, para a criação, uma vida sendo gerada, né? Você tem um filho, né? Vai nascer, minha filha. O cara que vê uma barriga crescendo, brother, se ele não acreditar em Deus, ele tem problema, tá ligado? Então, aquele alienzinho se mexendo ali. Quando eu voltei de lá, então, assim, para você entender que eu estava nessa transição, escritório de advocacia e ainda na polícia, estava prestes a pedir a minha baixa, eu terminei um relacionamento e ali eu meio que entrei num estado bem depressivo, vamos dizer assim, né? Porque você sonha tantas coisas, daqui a pouco quando há um rompimento naquilo é difícil às vezes para você lidar. E eu já estava com muitas coisas na mente, né? Sim. E eu voltei para casa da minha mãe, com 36 anos de idade. Ela arrumou um quartinho para mim. Então minha mãe é uma pessoa católica, né? Fervorosa, daquela que faz 3 novenas por dia. Eu saía para trabalhar na polícia, ela estava de joelhos na porta, me entregando para Deus. E aí eu naquele quartinho, um dia eu chego em casa à noite e eu estava me arrumando para ir para uma balada. Eu saí do banho, quando eu sento na mesa, eu estou contando isso para você e para todo o público, porque foi algo personalista, foi comigo que aconteceu. Sim. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso mudou a minha trajetória. Então, quando eu sento naquela cama, eu fui amarrar o meu tênis, eu escutei alguém falando no meu ouvido. Me chamou pelo nome, disse assim: Valdeci, pega a Bíblia. Eu estava sozinho no quarto. Eu não tinha bebido. Eu não tinha feito nada de errado com relação a ter usado qualquer substância. Por dizer, não, o cara tá louco. E eu comecei a tremer naquela hora. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Chamei a minha mãe, ela veio, ela falou assim: o que deu? Eu falei: cara, alguém falou comigo aqui. Ela disse: não tem ninguém em casa, só tá a mãe. Quando ela saiu de novo no corredor, eu escutei novamente. Aí eu fui até a Bíblia. Eu abri ela. Quando eu abri ela, as letras parece que saltaram. Assim, meu olho fixou no lugar. A Bíblia, para mim, era Salmo 91. Sim. Né? E quando eu olhei, estava escrito assim: e quando tu fores orar, entra no teu quarto,
fecha a tua porta. Fale com o teu pai em secreto e ele que te ouve em secreto te recompensará. Nós não falamos de um detalhe. Eu, desde os 17 anos, mesmo sendo policial, eu fui dependente químico. Eu usava maconha. Olha só. Sim, eu usava maconha e usava cocaína. Mas eu nunca usei quando eu estava trabalhando. Mas quando eu estava na minha folga, a minha fuga era ir para um quarto e ficar usando droga. Isso desde os 17 anos até os 36 anos. Cara. E eu era tipo um dependente químico 007 dentro da polícia. Né? Porque eu tinha que trabalhar totalmente consciente, porque todo mundo sabe e lida com aquilo ali. Mas quando eu saía para fazer minha folga, eu ia para as drogas. E nessa época eu tava... Porque a vida do policial militar é uma vida psicologicamente difícil, né? É difícil. Tu vê que a maioria dos meus amigos não estão mais casados. Assim, escrachar isso assim, é massa, parabéns. Conhecer e tal. Mas é que quando você falou que seria para mostrar a minha trajetória, a minha trajetória de superação, você vai entender o que aconteceu agora. Quando eu tive essa experiência, eu fui buscar mais sobre isso, né? E eu tive algumas experiências, e numa dessas experiências eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um galpão, eu vi um monte de criança dentro desse galpão. E eu falei, pô, mas que sonho estranho. E no próprio sonho eu escutava Deus falando comigo, eu creio que era Deus. Ele disse assim, tá vendo essas crianças? A gente precisa cuidar delas. E eu acordei com aquilo e tal. Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer isso? Eu fui visitar uma determinada igreja aqui, não sei se posso falar o nome. Claro. Bola de Neve. Hoje eu sou presbítero na igreja Bola de Neve. É quase um pastor, né? Eu já cuido de muitas pessoas. Diácono, presbítero, pastor. Né? Então, eu estava lá. Tô certo, né? Tá certo. Tá certo. Pouquinho a gente tem. Então, o que acontece? Sabe que eu sou católico, né? Sim. Cristão católico e tal. Mas eu e o diretor aí, que também é do Bola, a gente troca bastante ideia e tal. Eu respeito muito a fé. E eu acho que, na verdade, de alguma forma, claro, somos irmãos, é isso que importa. Né? Não, total. Então, eu tive esse sonho, isso ficou. E naquele sonho, aquela voz falava assim para mim, antes tu levava a morte, e agora tu vai levar a vida. E aquilo ficou na minha mente. E aí um dia eu fui visitar a igreja Bola de Neve. Quando eu chego na igreja Bola de Neve, o primeiro cara que eu encontro na entrada era uma pessoa que eu já tinha... Era meu cliente, vamos dizer assim. Teu cliente da polícia. Desculpa eu ir, mas é verdade, mas é uma situação. Então ele chegou na igreja, estava humilhante lá. Humilhante. Era o cara que era boas-vindas. Ele já não fez assim? Nada, ele veio na minha direção e me falou assim, que bom que tu veio aqui, eu queria tanto te encontrar para pedir perdão para ti. E eu já tinha batido nessa pessoa umas 2 vezes. Ele era ex-assaltante. Caramba, cara. E a gente se abraçou na escada e eu senti algo tremendo, que eu não sei explicar, né? E quando eu termino de chegar, assim, olhar o ambiente, já tinha mais... Eu falei, cara, parece que eu tô dentro do presídio. Tinha várias pessoas ali que eram meus clientes. Caralho. E aí, esse é um dos trabalhos mais importantes da igreja, que é o resgate dessas pessoas. Né, e eu não acreditava numa reinserção, eu não acreditava numa mudança. Eu tinha uma premissa comigo que o pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é uma mentira. O pau que nasce torto, o carpinteiro da Galileia, ele consegue endireitar. Dá um jeitinho. Ele dá um jeito. E nesse final desse culto, o pastor, hoje não está mais aqui, que era o pastor Max, ele está em Criciúma, mas foi o cara que começou o Bola aqui. Ele falou assim, você que é policial? Eu falei, sim, o pessoal está comentando de você aí. Aí eu falei, eu era policial, agora eu estou trabalhando no escritório da advocacia. Ele disse assim, sabe alguma arte marcial? Eu falei assim, sim, eu sou graduado em jiu-jitsu. Aí ele olhou nos meus olhos e disse assim, quem sabe agora então, ao invés de você levar a morte, está na hora de você levar a vida. Que foi o que eu havia sonhado. E em 1 mês depois eu comecei um primeiro projeto social e Deus foi me dando um sonho aqui em Blumenau. Em cada lugar onde eu ia, às vezes, reprimir, de certa forma levar uma violência, que acontece pela própria circunstância, pelo local, por ser um local de criminalidade, geralmente pontos de tráfico de droga. E ele falou assim, em cada lugar de tráfico de droga você vai colocar um tatame e vai começar a dar aula para as crianças desse local.
E em 2013 eu comecei um projeto que se chamava Tribo de Davi. E foi o primeiro tatame, foi nessa de Queiroz. Em 2 meses eu estava com 60 crianças no tatame. Deu mais um ano, a gente abriu um no Jordão, que é a nossa base hoje desse projeto. Nós temos 80 crianças lá. Depois a gente abriu um no Horto Florestal. Depois a gente abriu um na Vila União. E a gente foi colocando polos e depois abrimos um no Beco Araranguá. Então, antes da pandemia, nós estávamos com 6 polos abertos, cuidando em torno de 340 crianças. Ensinando a arte marcial, mas a ênfase no final da aula era princípios éticos e morais e amor. Legal, cara. Então isso mudou a minha vida. Eu sou um simpatizante de jiu-jitsu, até já pratiquei por alguns meses e tal. A rotina impede, sinto falta do tatame, né? Era um momento terapêutico bem importante da vida, mas quem sabe volta logo. E eu sei o quanto o jiu-jitsu transforma uma pessoa, porque eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que se transformou muito por causa do jiu-jitsu. Na parte da humildade, da calma, da consciência individual, de ter a responsabilidade com o coletivo e tal, isso tudo. Eu sou suspeito de falar porque foi a arma que Deus me deu para eu poder resgatar vidas. Existem muitas pessoas... E aí o teu caminho, então, se traduziu nesse projeto social e na tua vida pessoal, no caso... laboral, falando do direito. Foi pelo projeto social que até eu tive uma participação no Estado como diretor de esportes em 2019. Eu fui chamado pelo, então, na época, presidente Rui Godinho, daqui de Blumenau, Legal. Policial civil. Então ele conhecia o projeto, ele falou, cara, vamos tentar levar isso para o Estado. Infelizmente, por conta do sistema, a gente não consegue... Eu tinha um projeto para a gente colocar... em contraturno escolar, o jiu-jitsu em todas as escolas em Santa Catarina. Foi apresentado o projeto, foi elogiado, só que quando começa a questão política, aí para os projetos... O sistema é foda, parceiro. O sistema é difícil. Mas é mais ou menos isso, e hoje no direito... Mas, cara, é uma ideia que precisa ser mantida, né? A gente quer levar até no âmbito municipal agora, a gente já tem essa ideia, tem alguns projetos. Eu fui convidado também no ano passado para ser diretor de esportes aqui em Blumenau, mas por conta de um direcionamento, de estar no escritório, é um lugar onde eu consigo ajudar muitas pessoas também. Hoje tu atua no direito previdenciário. Previdenciário. Aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente. Um lugar onde se trabalha mais com documentos do que com fala, né? Mais papelada, né? É o que está no papel, não tem muito, é a tua perícia que tu vai fazer. Uma área que eu não conseguiria trabalhar era no crime, né? Lá na polícia não tem nada de escritório. Eu acho que eu não conseguiria hoje entrar ainda no presídio, né? Meio perigoso, né? Melhor não, né? Mas tu sabe... Na igreja o pessoal tá mais tranquilo. Eu vou te falar que até isso é uma transformação tão grande que eles falam do meu nome dentro do presídio. O pessoal comenta lá, vocês lembram aquele cara que era do Tático, da Silva? Meu nome de guerra era da Silva. Aí os caras, não, o cara ele tá convertido e hoje ele cuida muito do pessoal. Então, nós temos em alguns polos, a gente dá aula para adultos, e assim, a gente tem uma ligação com o judiciário também. Então, quando a pessoa comete um crime de menor potencial ofensivo, que ele tem que pagar horas, eles mandam lá pra gente. Então, a pessoa chega lá, e às vezes ele chega lá, eu vim aqui para limpar, como é que eu faço? Eu falo assim, não, você não vem limpar, não. Pega esse kimono aqui. Ele, como assim? Aí eu coloco o cara dentro do tatame, pra gente poder... Ele tomar uma massa e aprender... Pra ele se sentir... Na verdade, é um abraço, na verdade. Tô brincando. O amasso do jiu-jitsu. Mas é uma forma da gente trazer ele pra terapêutica, família. cara. Quem nunca levou uma massa no tatame, velho, vale a pena. Vale. O cara aprende mais. Valdeci, qual é a grande mensagem que tu deixa, às vezes, pensando assim naquele Valdeci que tinha o seu vício, que tinha suas más inclinações, né? Qual é a grande mensagem que tu deixa, talvez, para essa pessoa que está ali buscando uma inspiração? Hoje eu trabalho muito com... tem uma palavra que diz assim na Bíblia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje eu entendo perfeitamente o que significa isso. Então, onde você mais sofreu na tua vida e você superou aquilo, sai poder para curar a vida daqueles que estão passando por aquele problema.
Então eu tive muito problema no meu casamento e tive por conta até dessa dependência, dessas situações. Hoje eu estou casado há 10 anos. Desde que eu me converti, estou casado, graças a Deus. Por quê? Porque mudou o meu comportamento. Então, o que eu digo hoje? Primeiro, você precisa reconhecer. É igual um dependente químico. Enquanto um dependente químico ele não reconhece que ele é doente, que ele precisa de um tratamento, ele não vai passar por um processo de cura. E isso é para a vida pessoal da gente. Enquanto você não reconhecer, enquanto Deus não colocar um espelho na frente do João e falar assim, olha, você é esse cara aqui, ó, que faz isso, isso e isso, e isso daqui não me agrada. Você precisa ser mais parecidinho com meu filho, com Jesus. E aí quando você começa a ter um parâmetro, hoje eu tenho um parâmetro de conduta que é Jesus. É a tal da modelagem, né? A gente modela, né? Modela as pessoas. Você vê, João, que a mensagem bíblica das boas novas, você vai ver tanto o profeta João Batista, que estava anunciando Jesus, e Jesus, os dois falaram a mesma coisa. Essa é a minha palavra. É uma palavra dura? É, mas ela traz mudança. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender de uma vida, às vezes, que nos traz, porque tudo que você planta, você colhe. Então, lá atrás eu plantei muita maldade, eu sei disso, e eu colhi muitas coisas ruins. Mas a partir do momento que eu comecei a plantar coisas boas, hoje eu estou colhendo tantos frutos bons. Então, a minha palavra é, plante coisas boas, principalmente o amor. Sensacional. Valdeci, obrigado, cara. Parabéns pela tua trajetória. Muito Fico obrigado. feliz de fazer esse registro aí. Valeu, diretor da indicação, né? O irmão Anderson, que está aí atrás das câmeras. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores, Gaminox, utensílios para gastronomia, loja aqui de Blumenau que atende toda Santa Catarina, os restaurantes, você que quer comprar algo para sua cozinha. ASV Contabilidade, a contabilidade do Empreender, que faz a nossa parte contábil aqui, pode assessorar você também. Cemitério Crematório São José, nosso apoiador aqui de Blumenau, que atende toda Blumenau e região. E PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região, litoral de Santa Catarina. Valdeci, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que a gente possa ainda se inspirar muito com esse registro, inspirar muitas pessoas que estão na nossa audiência, né? Amém. Querido. Valeu. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos essa história inspiradora. Você que está na plataforma de streaming também, segue, compartilha, curte, faz tudo o que tem que fazer. No www.empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo voltado a desenvolvimento pessoal, profissional. Tenho certeza que você vai se surpreender com o que vai encontrar lá. Valeu!